Meu primeiro Natal na faculdade foi solitário. Eu não tinha dinheiro para voltar para casa e passar o Natal com minha família. Mas minha faculdade permitia que os alunos ficassem em seus dormitórios durante as férias. Assim, fiquei em meu quarto durante as 5 semanas entre os 2 semestres. Não havia muitos outros alunos que faziam isso. Esse campus grande e normalmente cheio de estudantes, basicamente se transformou em um deserto de inverno. Sabe, na verdade, tive muitos problemas durante esse intervalo. Já escrevi sobre alguns deles antes, mas ainda não havia escrito sobre esse. Primeiro, eu estava bebendo muito durante esse período, mas não me preocupei muito com isso. Eu estava na faculdade e não estava machucando ninguém, então simplesmente bebia. Minha bebida preferida era a vodka de baunilha, e não consigo contar quantos dias e noites fui até a loja para comprá-la. Na véspera de Natal, eu estava me sentindo muito solitário, e realmente não tinha muito para beber. Além disso, percebi que a loja de bebidas estaria fechada no dia de Natal. Fiquei surpreso que, com tão poucos alunos no campus, a loja estivesse aberta na véspera de Natal. Fui andando até a loja. Se algum de vocês já esteve em um campus grande ou em uma cidade grande onde não havia muitas pessoas, é uma experiência muito estranha. Você ficaria um pouco mais cauteloso com qualquer coisa ou pessoa que visse por perto. Quando entrei na loja, notei que havia alguém encostado do lado de fora da loja. Fiquei assustado ao pensar que era um sem-teto, especialmente por causa do frio que fazia lá fora. Quero dizer, a temperatura do vento devia estar abaixo de 0. Entrei na loja e comprei minhas coisas. Quando saí, voltei a olhar para o homem. Ao lado da loja havia um beco no qual ele estava sentado. Percebi que ele estava respirando, portanto estava vivo. Eu queria poder fazer algo por ele. Senti-me mal por ter comprado a vodka quando não tinha dinheiro para doar e poderia ter lhe dado um pouco. Fui andando para casa, mas não demorou muito para que eu me virasse e olhasse de volta para a loja. Notei que o homem ao lado da porta havia se levantado. E não só isso, mas ele também começou a andar na direção em que eu estava andando. E sim, fiquei um pouco nervoso, principalmente quando ele atravessou a rua e ficou do mesmo lado que eu. Comecei a me perguntar se ele tinha feito isso de propósito porque estava me seguindo, e eu não conseguia pensar em nenhum bom motivo para me seguir. A caminhada de volta não foi muito curta, e eu continuei olhando para o cara quando ele deixou óbvio que estava me seguindo. Não presumi que ele fosse um estudante porque não parecia um. Ele estava coberto por roupas velhas e sujas, o que notei quando ele estava sentado contra a loja. Ele também cheirava mal. De qualquer forma, ele fez todas as voltas que eu fiz, e as curvas que eu fazia me levavam pelo campus até meu dormitório. Portanto, não havia dúvida de que ele estava me seguindo. Agora, quando chegamos perto do dormitório, havia um pequeno caminho que eu seguia para chegar lá. Passei por trás desse prédio, andando na terra em vez de na calçada. Havia também algumas árvores ali atrás. Não era a maneira mais ideal de andar quando alguém estava seguindo você, mas reduziu alguns minutos da caminhada. Quando passei por ali, estava em um local mais aberto. Havia também uma luz logo acima quando voltei para a calçada. Naquele momento, mudei para olhar para trás e vi o homem novamente. Dessa vez, porém, eu o vi na luz, realmente pela primeira vez. Ele estava andando, um pouco curvado. Estava balançando teatralmente os braços para frente e para trás. Ele estava usando um chapéu de Papai Noel. E notei que ele não tinha mãos. Suas 2 mãos eram ganchos. Em uma situação normal, eu gostaria de pensar que isso não me incomodaria. Quero dizer, uma vez até trabalhei com um homem deficiente que tinha 2 ganchos como mãos. Mas essa situação era diferente. Esse sujeito estava obviamente me seguindo e estava balançando os ganchos para frente e para trás, no que parecia ser uma atitude agressiva. Sem saber mais o que fazer, comecei a correr. E corri o mais rápido que pude, sem nem mesmo me preocupar com a possibilidade de escorregar no chão por causa do gelo. Quase caí para frente algumas vezes, mas felizmente não caí. E corri até chegar ao dormitório. Peguei meu cartão para abrir a porta e me atrapalhei com ele como qualquer idiota de um filme de terror. Acho que percebi por que as pessoas dos filmes de terror se atrapalhavam com seus cartões, mas não parei para refletir sobre isso. Entrei na porta e a fechei rapidamente atrás de mim. Olhando para trás,
Percebi que o homem estava lá fora, mas tinha parado de me perseguir. Em vez disso, ele estava parado ali, um pouco afastado da entrada do dormitório. Ele continuava olhando, e eu continuei a observá-lo. Por fim, ele levantou uma de suas mãos em forma de gancho, acenou para mim como se estivesse me dizendo adeus, sorriu com um sorriso sinistro, disse em voz alta: "Te pego da próxima vez." E em seguida, virou-se e foi embora. Nunca mais vi o homem do gancho. Não sei se ele estava realmente querendo me roubar ou me machucar, ou se estava apenas brincando comigo. Quero dizer, a situação era muito estranha, e eu podia acreditar que o homem estava brincando comigo. Eu não sei. Mas foi aterrorizante quando aconteceu. Voltei para o meu dormitório e tomei muita vodka de baunilha para comemorar e acalmar meus nervos naquela véspera de Natal. Isso aconteceu na véspera de Natal, quando eu tinha cerca de 13 anos de idade. Não vou citar nomes de lugares porque moro em outro país e prefiro ficar anônimo. Eu tinha um tio que, muito antes de eu nascer, era suspeito de matar 4 pessoas de forma bastante brutal em uma pequena casa na cidade em que minha família morava. Embora ele não tenha sido considerado culpado, a opinião de quase todos era de que ele era de fato culpado. Assim, ele se tornou uma espécie de bicho-papão naquela região, especialmente entre as crianças. Eu não cresci naquela cidade. Esse era o lado da família do meu pai. Ele se mudou para estudar e se estabeleceu na cidade em que estudou. Normalmente passávamos as festas de fim de ano com a família da minha mãe, embora não fosse incomum uma viagem ocasional à família do meu pai. Este ano fomos para a família do meu pai. Eu sempre gostei de ir para lá, especialmente porque era uma coisa rara. Mas na véspera de Natal, meus pais precisavam de algo do mercado local e me mandaram buscar. Estava muito frio lá fora, porém isso não me incomodava. Estava muito escuro lá fora, e isso me incomodava muito mais. Mas, principalmente, o que mais me incomodou foi andar por uma cidade tão desconhecida. Era estranho e assustador, e especialmente silencioso do lado de fora, porque todos provavelmente estavam em casa com suas famílias. Eu conhecia bem a casa em que ocorreram os assassinatos. Meu tio era alguém que eu não conhecia muito bem. Eu o tinha visto apenas algumas vezes, e não por muito tempo. E ele não estava na festa de Natal deste ano. Algumas crianças mais velhas estavam andando do lado de fora e me viram quando passei pelo mercado. Depois que saí e fui para casa, eles começaram a me seguir. Eu não estava realmente preocupado porque, embora fossem mais velhos do que eu, eram apenas crianças. Eu não tinha motivos para acreditar que eles estavam tramando algo ruim. Assim, eu estava caminhando pela rua e depois de algum tempo, ouvi os passos atrás de mim acelerando. Virei-me e vi os 4 garotos correndo rapidamente em minha direção. Eu não sabia o que fazer, então fiquei parado como um idiota. Eu nunca havia sofrido bullying antes ou algo do gênero, portanto, não sabia que algo assim estava acontecendo. Quando os garotos se aproximaram de mim, um deles sacou uma faca. Eles exigiram que eu lhes entregasse todo o dinheiro que tinha comigo. Hoje em dia, eu provavelmente teria dado o dinheiro a eles. Mas dessa vez, eu era jovem e teimoso, e estava determinado a não fazê-lo. Em vez disso, caminhei lentamente até os 4 rapazes, com um sorriso no rosto, enquanto uma ideia maravilhosa me ocorria. Acho que os meninos ficaram surpresos por eu estar caminhando em direção a eles e apenas olharam para mim. Parei na frente deles e perguntei: "Vocês sabem quem?" Eu disse a eles o nome do meu tio. "É certo?" "Sim, claro", respondeu um dos meninos. "E vocês sabem o que ele fez com aquela família naquela casa?" Perguntei. Eles de fato sabiam. "Bem, ele é meu tio", eu lhes disse. "Se vocês sabem o que ele fez com eles, podem imaginar o que ele fará com vocês se me machucarem?" Eu nunca tinha visto ninguém ficar tão pálido quanto aqueles 4 garotos. Eles não hesitaram e deram meia volta e saíram pela rua. Presumo que eles acreditaram em mim, pois quem admitiria ser parente de alguém que fez algo tão horrível? Fui até minha casa sem mais incidentes. E nunca descobri se era verdade a história sobre o meu tio. Mas pela reação daqueles meninos e de como o pessoal da cidade se comportava, dava para ter uma boa ideia da verdade.
costumava ser gerente de uma pequena loja que, na verdade, ficava em uma área comercial bem grande. Não quero entrar em muitos detalhes sobre a loja porque, embora eu não trabalhe mais lá, ela ainda existe. Naquela época, eu era frequentemente a gerente de fechamento da loja. E neste ano, me ofereci para trabalhar na véspera de Natal. Estávamos muito ocupados, mas eu sempre gostei dos dias de maior movimento porque eles me mantinham muito ocupado. Não fechávamos cedo e, na verdade, ficávamos abertos até às 11 da noite. Entretanto, no momento em que fechamos, deixei os outros funcionários irem para casa na última hora da véspera de Natal. Eu não tinha para onde ir, então fui e tratei da papelada na sala do gerente. Depois de um tempo, ouvi uma espécie de batida que vinha da frente da loja. Perguntando-me o que estava acontecendo, levantei-me e fui dar uma olhada. Tenho que admitir que fiquei um pouco chocado quando vi um homem completamente vestido de Papai Noel na porta da frente da loja, e ele continuava batendo na porta. Caminhei lentamente até a porta, mas não estava preparado para abri-la. Perguntei ao homem o que eu poderia fazer por ele. "Deixe o Papai Noel entrar", disse ele lentamente. "Deixe o Papai Noel entrar. É Natal." "Não vou deixá-lo entrar", eu disse a ele. Parecia que ele estava bêbado. Eu nunca tinha visto um Papai Noel bêbado antes. "Eu quero entrar", ele me disse. "Parece legal aí dentro e aposto que você vai ser legal comigo também." Ele parou por um momento e, quando não respondi, começou a bater com mais força na porta e a exigir que eu o deixasse entrar. "Me deixe entrar ou você vai se arrepender. Quer saber? Já me decidi. Vou te esperar aqui fora e quando você sair, vou te matar." Assustada, virei-me e corri para o escritório para chamar a polícia. Fiquei no escritório até eles aparecerem e o homem não estava mais na loja. Entretanto, a polícia nem sequer foi procurá-lo, o que eu acho que entendi. Quero dizer, ele não conseguiu arrombar a porta nem fazer nada além de bater na porta. Felizmente, eles me acompanharam até meu carro e um deles dirigiu comigo até minha casa. Foi muito bom porque eu estava sempre esperando ver o Papai Noel aparecer em algum lugar. Eu esperava que ele estivesse no banco de trás do meu carro, ou talvez embaixo do meu carro, ou talvez no meu apartamento. Mas nada disso aconteceu. Consegui passar um Natal bem decente também, depois que consegui me livrar do nervosismo do que havia acontecido. Isso aconteceu há mais de 20 anos. Na época, eu estava voltando para casa com minha namorada. Era a véspera de Natal e a família da minha mãe costumava fazer uma grande comemoração na casa da minha tia em Estacada. Essa era a primeira vez que minha namorada se encontrava com minha família, mas ela se deu muito bem com eles. Passamos a maior parte da tarde e da noite conversando, jogando pôquer, abrindo presentes e tomando uma variedade de bebidas para adultos. Minha namorada já estava bastante embriagada quando tivemos que ir embora. Portanto, eu nos levaria para casa. Eram mais ou menos 11 da noite. Eu estava dirigindo o carro da minha namorada pela estrada. Esse trecho da estrada é cercado por fazendas e densas áreas de floresta, e algumas partes não têm iluminação. Mas nada a temer. Eu cresci nessa área, portanto, conhecia essa estrada como a palma da minha mão. Nós dois estávamos apenas dirigindo e conversando. Apenas dois jovens amantes aproveitando ao máximo nosso momento juntos. Há uma parte da rodovia que desce por uma enorme colina antes de cruzar Deep Creek. Ao redor de ambos os lados da estrada há florestas densas. Não há luzes. A única coisa que podíamos ver era a área diretamente em frente aos nossos faróis. Desço a colina, atravesso a ponte e subo a colina, passando por mais floresta. É quando a rodovia começa a se aplainar que acontece. Algo atravessa a estrada correndo, tão repentinamente que quase atropelei o que quer que fosse. Pisei no freio. Viro para minha namorada e pergunto se ela viu. Ela confirmou que sim, mas não conseguiu distinguir o que era. Talvez fosse um coiote, pois eles são bastante comuns nessa área. Mas havia algo de estranho nisso. O que quer que fosse que correu na frente do carro, desapareceu na floresta ao lado da estrada. Os coiotes não costumam sair correndo na frente dos carros, pelo menos não dessa forma. Então, por alguma razão,
Decidi dar uma olhada. Virei o carro e liguei os faróis altos para iluminar melhor a floresta na qual essa coisa havia desaparecido. Saio do carro e caminho em direção à floresta. Não vejo nada, mas agora parece que talvez eu tenha cometido um erro grave. Meu coração está batendo forte e os cabelos da minha nuca estão em pé, mas ainda não vejo nada de anormal nas árvores. De repente, a buzina do carro dispara. Não é um tipo de buzina que você ouviria se, digamos, alguém só quisesse chamar atenção. Não, era um longo e estridente som, como se alguém estivesse morrendo de medo. Voltei para o carro e perguntei à minha namorada por que ela estava tocando a buzina daquele jeito. Ela não disse nada. Em vez disso, apontou para um ponto a cerca de 15 metros de onde eu estava. Olhei para aquela direção e foi então que a vi. Com certeza era a coisa que passou na frente do nosso carro. Era um homem. Ele estava completamente nu. Sua pele estava coberta de sujeira e lama. Em uma de suas mãos, ele segurava um machado. Ele olhou de volta para nós. E então, ele sorriu e acenou para nós antes de se virar e voltar para a floresta. Não é preciso dizer que saímos dali. Quando estávamos dirigindo em segurança novamente, minha namorada explicou o que tinha acabado de acontecer. Enquanto eu tentava procurar o homem na área em que ele havia desaparecido inicialmente, ele deu a volta e saiu de outro ponto da floresta, além dos faróis do meu carro. Minha namorada tinha visto algo com o canto do olho. Foi então que ela o viu. Antes que ela tocasse a buzina, ele estava caminhando em minha direção, com o machado levantado, como se quisesse me atacar. Ligamos para as autoridades quando chegamos em segurança em casa, mas eles nunca encontraram ninguém, ou encontraram e não nos contaram. Mas o policial com quem conversamos explicou sua teoria. O homem estava obviamente procurando emboscar viajantes solitários desavisados, sabe-se lá por qual motivo. Todos nós concordamos que o raciocínio rápido da minha namorada salvou minha vida, pois fez com que meu possível assassino soubesse que eu não estava sozinho ali. Recentemente voltei a morar na região. Por isso, agora dirijo por essa rodovia com frequência. Ainda não vi nenhum homem machado nu. Mas posso lhe dizer que estou definitivamente mais vigilante agora, especialmente perto de Deep Creek. Era véspera de Natal e eu era caloura no ensino médio. Minha família está dividida há algum tempo, então normalmente trocamos o dia e a véspera de Natal todos os anos e, nesse ano, eu tinha voltado para casa mais cedo da festa de Natal dos meus avós, enquanto todos os outros estavam com meus tios e tias comemorando em outra festa. Quando me deixaram em casa, meus primos se ofereceram para ficar comigo por algumas horas, mas eu recusei. Achei que poderia assistir a alguns dos meus novos DVDs e passar algum tempo sozinha em casa, o que é uma raridade. Eu havia notado um carro desconhecido estacionado na rua, mas não pensei em nada, pois era véspera de Natal. Provavelmente era um parente do vizinho ou algo do gênero. Depois que entrei, tranquei a porta, peguei um lanche e comecei a me acomodar. Eu não estava em casa há mais de 15 minutos quando bateram na porta. Destranquei a porta e abri apenas uma fresta para ver um homem parado ali. Cabelo escuro, óculos, um pouco acima do peso e vestido de forma casual. Ele não parecia ser uma grande ameaça, mas meu estômago se revirou. Ele perguntou: "Eu estava pensando no carro que está lá fora. Ele está à venda?" Eu lhe disse que achava que não. "Há alguém aqui com quem eu possa falar sobre isso?" Eu disse, e de forma bastante estúpida devo acrescentar: "Não, você pode voltar outra hora." Fechei a porta e girei a fechadura o mais rápido que pude. Ele pegou a maçaneta imediatamente e começou a bater na porta. Ouvi uma série de palavrões e a batida parou. Aterrorizada, eu me arrastava pelo chão até o telefone, esperando que ele não pudesse me ver por uma das janelas. Então ouvi os ruídos. Nossa casa tinha uma porta de garagem aberta, que dava para a lavanderia, onde a fechadura estava quebrada e ninguém havia se preocupado em consertá-la. Naquele momento, ouvi um homem gritar e vi o homem pela janela correr para o carro e sair. Meu tio o pegou bem a tempo e assustou o homem. Quem sabe o que teria acontecido se ele não tivesse chegado em casa a tempo. Infelizmente, não conseguimos o número da placa e nada aconteceu, mas nunca mais ficarei sozinha em casa em um feriado.
Estou tendo um problema com um dos meus vizinhos. Isso tem sido muito irritante. Moro em um bairro onde as pessoas não cuidam muito bem de seus animais de estimação. Quero dizer, há todos os tipos de gatos andando por aí. Eu os nomeio porque os vejo o tempo todo. Muitas vezes até consigo que eles se aproximem e me deixem acariciá-los. Mas acredito firmemente que os gatos devem ser animais de estimação dentro de casa, porque terão uma vida mais longa e saudável. Mas isso não tem a ver com gatos. Embora os vizinhos de que estou falando tenham gatos, eles gostam de sentar no meio da rua e esperar para irritar os motoristas. Eu até gosto disso. Os vizinhos têm muitos animais. Eles têm até uma cabra. Mas o mais interessante são seus cães. Eles têm um monte de cachorros. Alguns deles são realmente maravilhosos. Eles enchem você de alegria quando você os vê. Mas eles têm 2 cães que eu absolutamente odeio. E vou lhe contar a história de como interagi com eles. Um dia, quando eu estava indo para a loja, tinha acabado de entrar na minha garagem. Eu estava do lado de fora há menos de 1 minuto, quando um cachorro preto de porte médio saiu correndo do quintal. Eu nunca o tinha visto antes e nunca me afasto de cães. Esse cachorro correu até mim e, como sempre, continuei andando. No entanto, o cachorro correu até mim e me mordeu bem na perna. Fiquei surpreso quando o cão saiu correndo. Não retaliei de forma alguma, mas confrontei os donos sobre o ocorrido. Não quis chamar o controle de animais porque eles teriam abatido o cão, e não queria que o cão fosse abatido por ter donos ruins. Entretanto, mesmo dizendo isso, eles não fizeram nada. Não me deram nem mesmo um documento que comprovasse que o cão tinha sido vacinado contra a raiva. Foi horrível. E o pior de tudo é que eles também não começaram a colocar o cão na coleira. Peguei uma barra de ferro que estava na minha varanda. Comecei a carregá-la em minha mochila para o caso de o cão me atacar novamente. E adivinhe só, ele atacou. Isso acontecia com frequência, e o cachorro sempre corria para mim, tentando me encurralar. E pela primeira vez, eu realmente me afastei do cachorro. Eu estava preocupado com a possibilidade de ser mordido novamente. Sacudi a barra contra o cão algumas vezes e ele acabou indo embora. Agora não quero ouvir nada dos amantes de cães que acham que eu estava fazendo algo ruim. Esse era um cão do qual poupei a vida várias vezes. Meu amigo teve seu cão abatido simplesmente porque ele perseguiu alguém sem mordê-lo. Portanto, toda vez que esse cão vinha até mim, eu poderia ter conseguido que ele fosse levado embora, mas nunca fiz isso. Portanto, defender-me com a barra era completamente justificável em minha mente. Eu mencionei que meus vizinhos eram estranhos, e sempre havia um novo animal que aparecia. Eu lhe contei sobre a cabra, mas aconteceu uma coisa pior. Eles adquiriram outro cão agressivo. Era um cachorro preto maior. E um dia, como de costume, quando eu estava caminhando, os 2 cães vieram até mim. Fiquei muito assustado quando eles latiram, rosnaram e me perseguiram. Como um idiota, eu não tinha trazido a barra comigo porque não via o cachorro há algumas semanas. Os 2 cães eram muito assustadores e seus latidos eram furiosos. Eles me perseguiram até o quintal de alguém e depois contra uma cerca. Eu estava com medo de que eles me mordessem, mas então um carro passou e os assustou. Tentei encontrar outra coisa para me proteger e encontrei algo que eu pudesse carregar comigo sempre que saísse de casa. Uma noite, não faz muito tempo, fui fazer minhas compras de Natal. Estava frio e um pouco gelado lá fora, mas era quando eu gostava de fazer isso. Eu não via os cães há algum tempo. Porém, bem no limite do bairro, ouvi os latidos e os 2 cães saíram correndo do escuro em minha direção. Fiquei com medo e tentei me afastar, mas escorreguei e caí. O cachorro menor começou a rosnar e avançou sobre mim. E logo antes que ele pudesse me morder, houve um som elétrico incrivelmente alto. O cão que estava prestes a me morder se deitou no chão choramingando. O cão maior, apavorado com o barulho, virou-se e saiu correndo. Levantei-me lentamente, com cuidado com o cão que estava deitado no chão. Eu não queria machucá-lo, e sei que a agressividade dele era mais culpa do dono e não dele. Mas eu havia comprado a arma de choque para me proteger e ela funcionou. Não vi mais os cães nos dias seguintes e me pergunto se eles vão me deixar em paz por enquanto. Mas confesso que desenvolvi um pouco de fobia de cães.
Quando eu tinha 13 anos, o início de um novo milênio aconteceu na véspera do Ano Novo. Enquanto as pessoas estavam temendo o pior com o bug do milênio ou saindo para festejar e beber, eu estava sozinha em casa. Em 96, meus pais se separaram e, a partir daí, se divorciaram, e minha mãe e eu nos mudamos do Oregon para o Tennessee com a melhor amiga dela. Na véspera do ano 2000, eu estava sozinha em casa e minha mãe estava fora do estado. Isso não me preocupou, pois não era a primeira vez que isso acontecia. Sempre que eu chegava em casa, encontrava um bilhete no balcão da cozinha, dizendo que eles tinham ido para a Flórida por alguns dias e que havia mantimentos na geladeira. Desde o divórcio, ela estava me deixando só por longos períodos de tempo para ir à Flórida. Morávamos em uma rua relativamente tranquila, cercada por árvores e situada a alguns quilômetros da cidade, e eu conhecia a maioria das pessoas, se não pelo nome, pelo menos o suficiente para acenar e bater um papo, e nunca tinha tido um motivo para ter medo de ficar solitária. Na noite em questão, eu estava acordada até tarde assistindo à televisão. Lembro-me de que estava vendo o filme His Bodyguard no canal USA, e tinha a maioria das luzes da casa acesas, não porque estivesse com medo, mas porque, aos 13 anos, eu não estava preocupada com a conta de luz ou com a preservação do meio ambiente. Eu me sentia completamente segura e protegida em minha pequena bolha doméstica. Enquanto assistia ao filme, continuei ouvindo sons estranhos do lado de fora, mas me lembro de ter pensado que provavelmente eram os vizinhos. Embora não fossem muito próximos, alguns deles estavam dando uma festa ou recebendo pessoas para o feriado. No entanto, mais ou menos na metade do filme, a energia elétrica da casa acabou repentinamente. Fiquei sentada no sofá por 1 minuto, meio que em pânico, pois era quase meia-noite e estava escuro como breu. Lembro-me de pensar que a energia deve ter acabado e que voltaria, então decidi sentar no sofá com meu cobertor e esperar. Alguns minutos se passaram quando ouvi um barulho na cozinha, onde fica a porta dos fundos. Meu coração começou a acelerar no peito, pois achei que parecia que a porta dos fundos estava sendo fechada. A porta dos fundos fica logo depois da sala de jantar, que é conectada à cozinha, que leva diretamente à sala de estar, onde eu estava sentado no sofá. Alguns segundos se passaram depois que ouvi o som, e eu estava esforçando meus ouvidos para captar qualquer coisa que não deveria estar lá. Cada ruído parecia subitamente ampliado. Quando passos soaram no chão, imediatamente saí do sofá e fiquei de quatro. Rastejei em volta do puff e comecei a me mover o mais lenta e silenciosamente possível em direção ao espaço entre a poltrona e o sofá. Eu sabia que poderia caber embaixo da mesa lateral e ficar completamente escondida pelo escuro e pelo puff, pois já havia brincado de esconde-esconde no escuro muitas e muitas vezes com meus amigos durante as festas do pijama. Eu estava quase lá quando os passos se tornaram mais evidentes. Pelo som, percebi que quem quer que fosse estava atravessando a cozinha em direção à sala de estar. Ele não estava apressado nem nada. Era como se estivesse apenas se movendo pela cozinha. Olhei para cima de onde estava agachado no chão e, para meu horror, havia uma silhueta escura parada no arco entre os 2 cômodos. Para meu crédito, não gritei, mas entrei em pânico. Levantei-me imediatamente do meu esconderijo e corri pelo corredor. E acredito que só não fui vencida, porque a pessoa que me perseguia teve de contornar o puff no escuro para me seguir. Fiz o que todas as crianças fazem quando estão com medo, e contornei a porta da frente, o quarto de hóspedes, o banheiro, e corri para a porta mais distante do corredor, meu quarto. Para ser sincera, eu provavelmente não teria conseguido destrancar a porta da frente e abri-la a tempo, pois ela ficava bem ao lado do sofá. Quando eu tinha 10 anos, ganhei um pássaro de aniversário. Ele era um amazona de testa azul, e eu o chamei de Boo, porque era outubro, perto do Halloween. Boo tinha uma gaiola grande de ferro, poderia ser de metal, mas era muito grande, resistente, e tinha cerca de 2 metros de altura, e ficava no meu quarto. Apesar do fato de que Boo, assim como eu, praticamente tinha o controle da casa sempre que queria. Essa informação se tornará relevante mais adiante na história. Quando entrei correndo no quarto, fechei a porta e a tranquei, mas a fechadura era simplesmente uma daquelas maçanetas que você pode abrir facilmente com uma faca de manteiga.
Eu mal tinha conseguido fechar e trancar a porta quando a pessoa do outro lado bateu na porta. Não tenho ideia de por que bateram, se foi para zombar de mim ou para me assustar, mas eu sabia em meu coração que minha pequena fechadura não impediria que quem quer que estivesse do outro lado entrasse em meu quarto. Ela não impedia minha mãe de entrar quando estávamos discutindo e não resistiria à força bruta. Eu estava em pânico, à beira das lágrimas, quando a pessoa começou a rir. Era baixo, silencioso e por isso era ainda mais assustador. Não era uma risada maníaca, mas como se a pessoa estivesse realmente se divertindo. Foi a risada que realmente me assustou. E eu comecei a chorar muito, histericamente, e a olhar ao redor do meu quarto para descobrir o que eu poderia fazer. Foi quando percebi que a gaiola do Boo se encaixaria quase perfeitamente entre a porta e a parede do meu armário. A gaiola se moveu silenciosamente no meu piso acarpetado, mas quando a empurrei para o lugar, ela raspou contra a porta e alertou quem quer que estivesse do outro lado que eu estava tentando me barricar, porque de repente eles se jogaram na minha porta e era possível ouvir o som da madeira se estilhaçando e a maçaneta sendo torcida violentamente. Boo, que havia sido acordado pelo movimento, começou literalmente a gritar e a bater as asas. Talvez eu tenha gritado com ele, mas sinceramente, não me lembro de ter gritado, só me lembro de ter ficado extremamente assustada. Apavorada, rastejei para debaixo da minha cama, um beliche com um futon na parte inferior de metal, e esperei. Vários minutos se passaram e a pessoa finalmente parou de atacar minha porta. Boo continuou gritando mesmo depois de ter parado. Embora o fato de estar embaixo da cama não me desse a sensação de segurança, não saí debaixo dela porque simplesmente não tinha para onde ir. Pensei em tentar sair pela janela, mas tinha medo de que ele esperasse e, portanto, estivesse me esperando do outro lado, além de estar a vários metros do chão, pois a casa foi construída sobre uma fundação elevada. Lembro-me de ter ficado deitada embaixo da cama, apavorada, pelo que pareceram horas. Devo ter adormecido, pois acordei na manhã seguinte com a luz do dia. O medo do que aconteceu voltou assim que me lembrei de onde estava e por quê. E com medo de que quem quer que estivesse em minha casa ainda estivesse lá, decidi rastejar pela janela e correr para um vizinho, já que era dia lá fora, e por isso senti menos medo. Rastejar pela janela é muito mais difícil do que parece, e não o fiz com muita elegância, pois eu não era, e ainda não sou, o ser humano mais coordenado. No entanto, assim que me levantei, percorri a casa com cuidado, e foi quando percebi que a porta dos fundos estava aberta. Assustada, mas me sentindo mais corajosa agora que estava do lado de fora, e que era de manhã, em vez de uma noite escura como o breu, subi os degraus dos fundos e dei uma olhada para dentro. Não vendo nada fora do comum, nenhum homem aterrorizante olhando para mim, basicamente, decidi entrar. Olhando para trás, me encolho ao pensar em como isso poderia ter sido estúpido e que eu gostaria de ter dito ao meu eu mais jovem para tomar a atitude mais inteligente e buscar ajuda, mas, felizmente, não havia ninguém dentro da casa. Fiz uma inspeção aterrorizante e emocionante de cômodo a cômodo, procurando nos armários e embaixo das camas, atrás do sofá, em qualquer lugar que eu achasse que até mesmo uma criança pequena pudesse caber. Até arrombei a fechadura do quarto da minha mãe para poder verificar, e depois a tranquei novamente. Quando tive certeza de que não havia ninguém lá, voltei para trancar a porta dos fundos. Eu a havia deixado aberta para o caso de precisar fugir, e notei que a caixa de disjuntores na parede oposta estava aberta. O interruptor principal havia sido acionado. Liguei-o novamente, tranquei os 2 cadeados da porta dos fundos, verifiquei todas as janelas e a porta da frente e liguei para minha mãe, onde mais uma vez comecei a chorar histericamente. Ela ligou para um colega de trabalho, que veio e ficou o dia inteiro comigo, enquanto eles voltavam de carro. Depois disso, minha mãe ainda fazia viagens aleatórias para a Flórida, mas eu sempre ia com ela dali em diante. Espero sinceramente que nenhuma outra jovem tenha tido que conhecê-lo também. Não sei se você era apenas um vizinho bêbado, mas você me aterrorizou naquela noite. Eu tinha medo de ficar sozinha quando minha mãe estava trabalhando, e até hoje ainda fico assustada quando estou sozinha em casa, pensando demais no que faria se alguém entrasse e onde me esconderia.
Quando meus gatos fazem barulho do nada, eu imediatamente investigo por medo de que alguém esteja tentando entrar. Minha mãe teve que me ajudar a me levantar de volta para a janela do meu quarto para que eu pudesse tirar a gaiola do bull do canto entre a porta do meu quarto e o armário. Nunca mais tivemos outro incidente em casa e 1 ano depois nos mudamos para um apartamento na cidade. É ótimo ver que o Uber agora avisa os usuários para sempre verificarem a placa antes de entrar em um carro, mas minha história aconteceu cerca de 1 ano antes de isso ser implementado. Alguns amigos e eu estávamos passando a véspera de Ano Novo em uma festa em casa. O Ano Novo chegou, a festa estava terminando e meu amigo pediu um Uber. Lembre-se de que todos os meus 4 companheiros estavam bêbados ou fora de si. Eu estava um pouco bêbada, mas era de longe a mais sóbria do grupo e assumi o papel de mãe, levando o grupo para a rua para esperar o carro. Estava muito frio, escuro como breu, e a rua estava completamente vazia. Um carro parou e minha amiga anunciou que era o nosso Uber. Então todos começaram a se dirigir para lá. De repente, tive uma sensação de desconforto em meu estômago. Meu cérebro entra em ação e me diz para me afastar daquele carro. Foi quando percebi que o carro não tinha um adesivo do Uber. Como minha amiga estava bêbada demais para se importar, peguei o celular dela para verificar a placa do carro. Esse não era o nosso Uber. Percebi isso no mesmo momento em que minha amiga foi até o lado do motorista da janela para perguntar se esse era o Uber da Sarah, e ele disse que sim. Eu gritei para ela que era o carro errado, mas ela já estava fora de si para se importar. Mas ele diz que é o nosso motorista, ela disse sem jeito. Canalizei meu modo conselheira e gritei para ela que aquele não era o nosso motorista e que o carro tinha a placa errada. Em vez de se afastar do carro, ela lhe perguntou por que a placa era diferente se ele estava aqui por causa da Sarah. E não estou brincando. Esse desgraçado disse a ela que havia colocado a placa errada no carro hoje de manhã. E ela estava tão bêbada que acreditou nele e quase abriu a porta para entrar. Eu grito para ela se afastar do carro agora mesmo, porque esse carro não é nosso. Finalmente, ela começa a se afastar, mas o motorista agarra seu braço e tenta forçá-la a entrar. A amiga que estava ao lado de Sarah a puxou para longe, mas o cara parecia visivelmente desequilibrado a essa altura e ordenou que ela entrasse no carro. A primeira coisa que pensei em fazer foi sacar meu celular, começar a filmar o carro e gritar: "Ei, idiota, estou filmando você." Isso chamou sua atenção e ele desceu a rua antes que eu pudesse dizer outra palavra. Nem um segundo depois, nosso Uber de verdade parou. Estávamos todos assustados, mas eles estavam bêbados, cansados e dispostos a se divertir para manter a energia positiva. Tudo o que eu conseguia pensar era em uma garota bêbada saindo de uma festa sozinha e esquecendo de verificar a placa do carro. Então, como a única pessoa que queria fazer alguma coisa, e também a única com menos de 21 anos, decidi chamar a polícia. Em retrospecto não foi muito bom, mas preferi ser presa por ter apenas menos de 21 anos e estar meio bêbada a deixar que alguém fosse possivelmente sequestrada e tudo o mais. Tudo acabou bem, e eles pegaram o cara antes que ele pudesse encontrar outra vítima, mas nunca descobrimos qual era o motivo dele ou o que aconteceu depois disso. A melhor parte de toda a aprovação, no entanto, foi a reação de um rapaz do nosso grupo. Eu o conheço desde o jardim de infância e ele é uma das pessoas mais inteligentes que conheço, mas ele estava tão desorientado que realmente acreditou que o cara era apenas um cara legal tentando nos ajudar. Ele tentou me convencer a não chamar a polícia porque isso só estragaria a noite do cara e era ano novo, então ele deveria se divertir. Ele ainda nega veementemente que isso tenha acontecido. Fui a uma festa super divertida para comemorar o início de 2015 na casa de um amigo próximo. Eu esperava ficar acordada até o amanhecer, então fiz questão de jantar bem e cheguei tarde à festa, por volta das 11 da noite, com 2 dos meus melhores amigos. Somos um grupo social bastante unido e apesar de a festa ser uma combinação de show em casa com várias bandas tocando, eu conhecia praticamente todas as cerca de 60 pessoas que já estavam lá quando cheguei.
Entre amigos e conhecidos, todos estavam comemorando, bebendo e se divertindo muito. Eu havia planejado me encontrar com outros amigos por volta das 2 da manhã, quando eles terminassem de trabalhar como garçons em um evento público. Então eu estava bebendo socialmente, mas com moderação. Não sou estranha à bebida e tenho uma tolerância saudável. Por volta da meia-noite, a festa já havia aumentado para pelo menos 100 pessoas. E a essa altura, havia pessoas vindo de festas vizinhas e dos arredores da universidade. Apesar das tentativas de limitar os participantes a pessoas que realmente conhecíamos. Abri minha terceira cerveja à 1 da manhã e continuei tirando fotos, fazendo snaps e enviando mensagens para outros amigos que não estavam lá. Por volta da 1:30 da manhã, comecei a me sentir muito bêbada e, pensando que talvez estivesse apenas sobrecarregada pela atividade constante ao meu redor, fui para a sala de estar quase vazia para respirar um pouco e enviar uma mensagem para meu amigo. Enviei-lhe uma mensagem convidando-a para a festa, pois tínhamos planejado nos encontrar. Quando terminei minha mensagem, senti alguém se aproximar por trás de mim. Ele pressionou seu corpo contra mim e agarrou meu quadril. Quando me endireitei, senti que ele se abaixou um pouco para sussurrar em meu ouvido, mas não era um sussurro. Ele me disse claramente: "Daqui a alguns minutos, você não vai se lembrar de nada, e então eu vou me divertir com você." Fiquei paralisada. Percebi. Eu não estava me sentindo realmente bêbada. A confusão que eu havia atribuído à ansiedade social ou à grande multidão, eu estava sentindo porque havia sido drogada. Eu sabia que tinha apenas alguns momentos para evitar o inevitável. Corri para longe dele, o melhor que pude, e não me virei. Peguei minha bolsa e minha jaqueta e comecei a ligar para as 2 pessoas com quem pretendia me encontrar às 2. Eu estava tão fora de mim que tinha dificuldade em comunicar o que estava acontecendo. Comecei a chorar, andando pela casa, tentando encontrar alguém a quem pudesse explicar o que estava acontecendo. Eu estava muito desorientada. Felizmente, o amigo número 1 conseguiu sair mais cedo do bar e veio me buscar. Ele me chamou, e enquanto eu corria para fora, o cara assustador literalmente me perseguiu. Cheguei ao carro do meu amigo, e quando comecei a desmaiar, ele disse que o cara assustador estava tentando acenar para ele, gritando que ele, o cara assustador, era meu amigo e que ia me levar para casa. O amigo número 1 me disse que eu só ficava dizendo: "Vai, dirija." E ele me levou para casa, onde nos encontramos com o amigo número 2, que era o barman do evento. Às 2:30 da manhã, perdi a consciência e fiquei inconsciente por 5h30. Eles estavam me sacudindo, tentando obter algum tipo de reação. Nada. Eu não reagia de forma alguma. Eles ficaram acordados comigo durante toda a noite para se certificar de que eu estava bem. Por volta das 7 da manhã, consegui me levantar e ir para a minha cama. Às 9, acordei com um sobressalto e não tinha ideia de onde estava. Fiquei muito aliviada ao descobrir que estava em casa em segurança. Fiquei drogada por um total de 20 horas e não me senti normal novamente por vários dias. Acho que nunca saberei quem me drogou, e tenho apenas uma descrição vaga para tentar descobrir. Isso aconteceu há quase 4 anos, nas primeiras horas do dia de Ano Novo. Para referência, eu tinha 17 anos na época e estava no último ano do ensino médio. Sou homem, tenho cerca de 1,75 m e pesava cerca de 90 quilos na época. Eu morava no subúrbio e estava em uma festa de Ano Novo, organizada por um amigo meu na casa dele, que ficava a uns 20 minutos de caminhada da minha casa. Era mais ou menos 1 da manhã e eu estava prestes a sair com outro amigo meu, que morava no mesmo quarteirão que eu. Meu amigo, que estava organizando a festa, perguntou se gostaríamos de uma carona para casa. E em retrospecto, provavelmente deveríamos ter aceitado a oferta, mas nosso bairro era bastante seguro, e achamos que, com nós 2 andando juntos, ninguém nos incomodaria. Além disso, provavelmente havia outras pessoas na festa que precisavam de uma carona para casa mais do que nós. Nós nos despedimos de todos e começamos nossa caminhada para casa. A rua estava previsivelmente vazia, com ninguém além de nós caminhando pela calçada e talvez um carro ocasional passando. Mas estava bem iluminada,
então não estávamos andando na escuridão total. Meu amigo queria comprar um maço de cigarros a caminho de casa, então paramos em um posto de gasolina no caminho. Quando chegamos ao posto de gasolina, ele estava quase vazio, com apenas uma mulher em uma bomba abastecendo seu carro e um homem postado em frente à loja, falando ao telefone. Entramos e meu amigo pegou um maço de cigarros. Saímos da loja e meu amigo imediatamente acendeu um cigarro. Chegamos à calçada e ouvimos alguém atrás de nós gritar: "Ei, espere!" Olhamos para trás e vimos o cara que estava na frente da loja caminhando rapidamente em nossa direção. Ele aparentava ter cerca de 20 e poucos anos. Provavelmente tinha cerca de 1,80 m e talvez uns 80 quilos, pelo que parecia. Ele se aproximou de nós e perguntou se poderia pegar um isqueiro. Meu amigo e eu não demos muita importância, e ele acendeu o cigarro do rapaz. O cara agradeceu, e meu amigo disse: "De nada." Começamos a nos afastar quando o cara continuou a nos seguir perguntando para onde estávamos indo. Dissemos a ele que estávamos indo para casa e perguntamos para onde ele estava indo. Ele disse que seus amigos estavam em uma festa e que estava voltando para lá quando saiu para tomar um pouco de ar fresco. Ele nos perguntou se queríamos ir à festa. Esse é oficialmente o ponto em que as suspeitas começam a se manifestar em relação a esse cara. Por que diabos um cara de 20 e poucos anos perguntaria a dois adolescentes se eles queriam ir a uma festa com ele? Nós lhe dissemos sem rodeios que não sabíamos quem ele era, nem conhecíamos ninguém na festa de que ele estava falando. Portanto, não iríamos. Ele começou a rir e disse que parecíamos ser caras legais com quem festejar. Ele nos disse que precisávamos nos soltar um pouco. Meu amigo e eu dissemos a ele que tínhamos respectivamente 18 e 17 anos para ver se isso o faria nos deixar em paz. Ele deu uma risadinha e disse que a idade não importava para ele e que tinha um irmão de 16 anos e que festejava com ele e seus amigos o tempo todo. Jesus Cristo, será que esse cara consegue entender a dica? Pensei comigo mesmo. Estávamos a pouco menos de 10 minutos de nossas casas e não queríamos que esse cretino nos seguisse por todo o caminho. Eu disse a ele com firmeza: "Cara, não vamos a lugar nenhum com você. Agora pare de nos seguir e vá se ferrar." Ele ficou furioso e começou a gritar conosco por sermos idiotas hostis e sem consideração, e que ele só estava tentando ser legal. Em seguida, começou a proferir xingamentos contra meu amigo. Meu amigo gritou para ele se afastar antes de lhe dar um tapa na cara, e o cara começou a fugir de nós. Meu amigo e eu nos olhamos com total repulsa pelo que aconteceu e passamos os 5 minutos seguintes caminhando e conversando sobre o cara assustador. Nós dois concordamos que ele provavelmente estava bêbado ou drogado por causa de uma festa de Ano Novo. Quando nos demos conta, ouvimos um carro atrás de nós e ele começou a diminuir a velocidade para acompanhar nosso ritmo. Vimos as janelas se abrirem, revelando o cara que tínhamos visto alguns minutos antes com quem presumimos serem 2 de seus amigos, um dos quais era um homem que provavelmente tinha a mesma idade que ele e uma mulher no banco de trás que devia ter uns 30 e poucos anos. O cara nos disse que começamos com o pé errado e nos convidou mais uma vez para nos juntarmos a eles na festa. Meu amigo e eu nos olhamos e eu sussurrei para ele que precisávamos nos afastar deles. Meu amigo disse a ele que não iríamos com eles e que nos deixasse em paz. O cara ficou em silêncio por alguns segundos e disse: "Vocês virão conosco, de um jeito ou de outro." Eles encostaram e saíram rapidamente do carro, o que fez com que meu amigo e eu entrássemos imediatamente em modo de fuga. Viramos à direita em uma quadra lateral e meu amigo gritou: "Corra para o parque! Nós os perderemos lá!" Olhamos para trás e, para nosso horror, as 3 pessoas estavam correndo na nossa direção. Corremos para o parque e, mais uma vez, olhamos para trás e eles estavam se aproximando. Corremos para o escuro e espesso trecho de árvores que cobria boa parte do lado oeste do parque, na esperança de escapar deles. A essa altura, eu estava em pânico porque não conseguia ver nada e estava preocupado que meu amigo e eu tropeçássemos em alguma coisa e fôssemos capturados por um daqueles malucos que queriam fazer sabe-se lá o que conosco. Ouvimos um deles tropeçar e cair atrás de nós gritando: "Droga!" E, felizmente,
Vimos a luz novamente e chegamos a outro caminho no parque e viramos à esquerda no caminho. Ouvimos gritos atrás de nós e um dos rapazes disse que tinha nos perdido. A mulher grita para se separarem e procurarem por nós no parque. Corremos em direção aos banheiros que, felizmente, estavam abertos e nos escondemos lá dentro. Demoramos um minuto para recuperar o fôlego, pois nossos pulmões estavam praticamente queimando naquele momento. Deveríamos ter chamado a polícia e nos escondido até que eles chegassem. Mas naquele momento estávamos tão concentrados em nos afastar daquelas pessoas malucas que decidimos tentar chegar à saída mais próxima do parque e correr para minha casa. Esperamos por cerca de 2 minutos e saímos correndo do banheiro em direção à saída do parque. Pouco antes de sairmos do parque, ouvimos um dos rapazes gritar atrás de nós, dizendo que havia nos encontrado e que estávamos fugindo. Olhamos para trás e vimos o cara à distância começando a nos perseguir. Corremos até chegar à minha casa e eu abri rapidamente a porta. Entramos correndo e eu a tranquei rapidamente. Fomos para a minha sala de estar e caímos no sofá. Ficamos sentados em silêncio, tentando recuperar nossa energia e nos acalmar depois do que aconteceu, esperando que eles não vissem para onde tínhamos corrido. Olhei pela janela várias vezes ao longo de 10 minutos e, felizmente, eles não voltaram a aparecer. Conversamos sobre o ocorrido e ficamos felizes por estarmos bem e por nada de ruim ter acontecido conosco. Estávamos tentando descobrir o que eles queriam conosco. Será que queriam nos matar? Nos roubar? Só Deus sabe. Meu amigo ficou por lá por mais meia hora antes de insistir em ir para casa. Ele foi embora e eu fui para a cama. Fiquei pensando no que havia acontecido e ponderei sobre o que teria acontecido se eles tivessem me pegado. Mesmo enquanto digito este texto, ainda tenho esses pensamentos. Acabei pegando no sono, acordei e contei aos meus pais o que havia acontecido. Eles ficaram gratos por eu e meu amigo estarmos bem, mas ficaram chateados conosco por termos optado por ir para casa a pé, pois deveríamos ter aceitado a carona do meu outro amigo ou até mesmo ter ligado para eles e eles teriam nos buscado. De qualquer forma, registramos um boletim de ocorrência na polícia e dei a eles todas as informações que pude. Infelizmente, nunca mais ouvimos nada sobre isso, e às vezes me pergunto o que diabos eles estão fazendo desde então. Eu realmente espero que eles nunca mais tenham feito mal a outra pessoa depois disso. Não tenho palavras para expressar o quanto sou grato por termos conseguido escapar daquelas aberrações, e até hoje, esse incidente ainda é a coisa mais assustadora que já me aconteceu na vida. Esse incidente definitivamente me deixou mais cauteloso com o que está ao meu redor e faço o possível para evitar situações em que preciso andar tarde da noite. Quer eu esteja sozinho ou não. Não sei o que teria acontecido se aquelas pessoas tivessem colocado as mãos em mim, mas sei de uma coisa. Nunca mais quero encontrar essas pessoas. Nunca mais. Estou em Londres, Reino Unido. Estamos em um lockdown de nível 4. Fique em casa, saia apenas para fazer compras ou exercícios, não se misture com pessoas fora de sua própria casa ou de sua bolha pessoal, etc. Com uma cepa mutante da Covid-19 se alastrando por Londres, leitos hospitalares quase esgotados e o número de mortes aumentando, fazia sentido ficar em casa o máximo possível. Mas todo ser humano tem um ponto de ruptura, e o meu foi de 8 dias, vagando pelo meu apartamento de um quarto. Eu já tinha falado comigo mesmo sobre o Zoom, e não tinha mais conversas para ter comigo mesmo. Às 10 da noite da véspera de Ano Novo, decidi tomar um pouco de ar, permitido dentro das regras da categoria 4, e fazer uma caminhada rápida pelo perímetro ao redor do parque local, tudo em estradas principais. Leva cerca de 40 minutos. O plano era parar em um supermercado local e comprar uma garrafa de vinho tinto no caminho de volta. Saí com a máscara firmemente fixada e comecei a caminhar. Uma coisa para a qual eu não estava preparado era para as ruas assustadoramente vazias e quase silenciosas. Como estava um pouco abaixo de zero, decidi me apressar e cortar caminho por algumas ruas laterais primeiro. Em retrospecto, um grande erro. Navegando por ruas laterais muito tranquilas, aproximei-me do parque quando vi uma van,
do tamanho de uma Mercedes Sprinter, virar e se aproximar rapidamente de mim. Decidindo deixá-los passar antes de atravessar, parei. A van começou a diminuir a velocidade ao se aproximar de mim. Pude ver que a cabine estava ocupada por 2 homens, entre 25 e 40 anos de idade. Então ela parou. A janela se abriu. Um homem se inclinou para fora. Ei, amigo, estamos perdidos. Você pode me indicar a estação mais próxima? O sotaque não era do Reino Unido e não vou declarar sua origem, pois não vou entrar em estereótipos. Os alertas internos começaram a soar imediatamente. O que uma van estava fazendo a essa hora e por que indicações para a estação de trem local? No meio de um bloqueio de nível 4, a van havia parado de modo que a porta lateral estava voltada para mim. Dei alguns passos para trás e dei as instruções rapidamente. Eu não entendi tudo. Acho melhor você nos mostrar. Com isso, ele abriu sua porta e a porta lateral da van se abriu, revelando outros 2 homens. Eu simplesmente me virei e corri pela rua lateral de onde eu havia saído. Droga, dê a volta na van. Eu o sigo. Sabendo que esses caras eram mais jovens e em forma do que eu, uma corrida a pé até o prédio do meu apartamento estava fora de questão. A única vantagem que eu tinha era uma vantagem inicial e, espero, o conhecimento local das ruas. A rua lateral leva a uma rua maior que tem casas com grandes arbustos. Passei correndo por algumas casas e entrei no jardim da frente de uma casa que tinha a cerca mais imponente e opaca. Ela não tinha iluminação. Eu me abaixei. Para minha sorte, aquela casa não tinha luz com sensor de movimento. Em poucos segundos ouvi passos. Eles passaram por mim. Pararam. Espiei por entre a vegetação da cerca viva, visão muito limitada, para ver o homem que havia pedido informações. Ele estava a algumas casas abaixo de mim e no lado oposto da rua. Ele estava olhando em volta. Então, ouviu-se o som do veículo. Pensei, não, a van. Para minha sorte, era um carro. O homem olhou para o celular, olhou em volta, fingindo que estava verificando algo, e depois saiu, deixando a rua residencial o mais rápido possível. O carro continuou seu caminho. Fiquei esperando por mais 10 minutos, sentado atrás da cerca no jardim da frente, praticando uma explicação se as luzes da casa se acendessem. A casa permaneceu apagada. Depois do tempo estipulado, levantei-me e caminhei rapidamente de volta ao meu prédio, mantendo-me nas sombras e reagindo a cada som. Consegui voltar. Tranquei a porta da frente. Somente quando me sentei é que entendi o que havia acabado de evitar. Tudo isso por um pouco de ar e uma garrafa de vinho tinto? Servi-me de um café preto e pensei em chamar a polícia. Mas o que eu diria? Será que realmente tinha acontecido alguma coisa que eles pudessem fazer? A intuição de ter sido sequestrado ou estar em perigo não é evidência suficiente. Além disso, por ser homem, isso não seria uma prioridade, especialmente em uma noite em que eles estariam sobrecarregados. Eu apenas esperei o ano novo, percebendo que tive sorte em escapar e que deveria estocar vinho tinto em um momento mais decente. Na última véspera de Ano Novo, passei a noite fora com meus 2 melhores amigos e a mãe de um deles. Eu estava em casa durante as férias da faculdade, e minha amiga Sarah me convidou para ir a Palm Springs para comemorar o Ano Novo com sua mãe e nossa amiga Rachel. Eu não tinha outros planos, então decidi ir com elas. Fomos a uma cidade bacana, a cerca de 1 hora de onde moramos, que é famosa pelas compras e pelos resorts. Planejamos ter uma noite bem tranquila. Ver a bola descer em uma festa de rua no centro da cidade, tomar alguns drinks em um bar. Como estamos na costa oeste, a bola começa a cair às 9. Então, por volta das 8 horas, saímos do hotel e fomos caminhando até a festa a cerca de 1 quilômetro de distância. No caminho, passamos por um bar muito animado. Decidimos parar e passamos 15 minutos dançando, mas não pegamos nenhuma bebida. Seguimos para a festa de rua, jantamos e tomamos uma taça de champanhe. A bola baixou e eles tinham um DJ, então passamos cerca de 1 hora dançando. Depois que nos cansamos, decidimos voltar para o bar e ficar lá até a meia-noite. Quando chegamos lá, a mãe da Sarah pagou uma bebida para cada um de nós,
mas foi embora logo depois porque estava cansada. A essa altura, são cerca de 10h30, e Sarah, Rachel e eu estamos tomando nossos drinks e nos divertindo dançando. Rachel experimentou um pouco da minha bebida, pois era uma que ela nunca havia tomado antes. Sempre levanto a guarda quando estou bebendo em público e me senti segura nesse bar. Voltei ao bar para tomar um segundo drink, e essa é a última coisa de que me lembro. O resto eu soube por Sarah e Rachel. Quase imediatamente depois de tomar meu segundo drink, pedi a Rachel para ir ao banheiro comigo, porque não estava me sentindo bem, embora estivesse completamente bem 10 minutos antes. Quando entrei no banheiro, desabei no chão e quase não reagi. Rachel, agora preocupada, arrastou meu corpo meio sem vida até onde Sarah estava nos esperando. A segurança, vendo meu estado e presumindo que eu estava bêbada, pediu que fôssemos embora. Sarah e Rachel decidiram me levar de volta ao hotel, a cerca de 1,5 km de distância. A essa altura, eu estava inconsciente e mal conseguia ouvir os sons que saíam de minha boca. Elas viram alguém sair do bar ao mesmo tempo que nós, que estava andando perto de nós, mas estavam preocupadas em tentar manter meu corpo sem vida fora do chão. Em um determinado momento, vomitei em mim mesma, nas duas, na calçada, etc. A próxima parte da história tivemos de obter de Sarah, e Rachel não se lembra disso. Ainda lutando para me carregar, o homem que elas viram sair do bar se aproximou delas. Ele estava dando em cima da Rachel, tentando convencê-la a ir tomar um drink com ele. Ela estava muito agitada e disse a ele que fosse embora, pois sua amiga precisava de ajuda naquele momento. Ele não aceitou um não como resposta e continuou a nos seguir pela rua. Perguntou se elas queriam tomar um drink com ele, se ele podia ajudar a me carregar e assim por diante. Uma mulher de meia idade que estava presenciando o fato se aproximou e repreendeu o homem. Algo do tipo, pare de assediar essas moças ou vou chamar a polícia. Depois disso, ele foi embora. Em seguida, por algum milagre, um paramédico e sua esposa, aproveitando o feriado, nos encontraram na rua. Ele me examinou para se certificar de que não havia nenhum problema grave e depois me carregou pelo resto do caminho até o hotel e até o quarto, já que minhas amigas mal conseguiam me segurar. Eles lhe agradeceram muito e ele e sua esposa foram embora. Foi aí que a memória de Rachel voltou a funcionar. 5 minutos depois bateram na porta e era o paramédico e sua esposa novamente. Eles vieram nos avisar que um homem nos seguiu até o hotel e que acabaram de vê-lo pular o portão e começar a se dirigir ao nosso quarto. Minhas amigas chamaram a segurança do hotel, mas não conseguiram encontrá-lo. Elas não o viram de relance, mas tenho certeza de que era o mesmo homem de antes. Passei o resto da noite vomitando tudo o que havia em meu corpo, e depois disso, tive uma convulsão seca. Acordei na manhã seguinte, em uma pilha de travesseiros e cobertores no chão do banheiro. Minha última lembrança era de estar no bar tomando um segundo drink, e minhas amigas me contaram tudo o que havia acontecido. Sentindo-me péssima, pensei que devia ter bebido demais, mas eu nunca havia desmaiado antes na vida, e a quantidade de bebidas que tomei, 2 em 2 horas, já que não cheguei a beber a segunda no bar, não significava que eu estivesse completamente inconsciente. Decidimos que meu primeiro drink devia ter sido drogado, pois Rachel bebeu um pouco e não se lembrava de nossa caminhada para casa, embora estivesse totalmente funcional. Tenho certeza de que aquele homem que estava conversando com a Rachel e depois nos seguiu de volta foi quem colocou algo na minha bebida. Até hoje, não sei realmente como algo poderia ter sido colocado em minha bebida. Peguei minha bebida no bar e não a coloquei no balcão. Meu melhor palpite é que já estava no copo. Felizmente, eu tinha bons amigos e estranhos gentis me protegendo naquela noite. Fico acordada à noite pensando no que poderia ter acontecido em circunstâncias diferentes.